Então, começando mais um episódio do Vem Comigo. E essa vez o episódio é especial porque eu trago uma grande amiga. Hoje eu quero trazer para vocês a minha colega Marta. A Marta é farmacêutica, nós estudamos juntas e tivemos o início da nossa trajetória profissional juntas também. Passou algum tempo, eu comecei a trabalhar com estética e a Marta foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para conversar e poder voltar a trabalhar a parte cosmética, de indicação, formular algumas coisas diferenciadas, e ela não podia deixar de estar aqui fazendo parte desse meu novo projeto. Então a Marta hoje é farmacêutica da Uso Indicado, uma farmácia parceira com quem eu desenvolvo a minha linha de cosméticos, né? E faço algumas trocas. A Marta me alimenta sempre com informações técnicas, com lançamentos. E eu quis trazer ela aqui hoje para a gente falar sobre nutricosméticos, que talvez esse nome soe um pouco estranho para vocês, mas já já vocês vão entender e eu aposto que muitas de vocês consomem. Antes disso, eu quero que tu te apresentes, Marta. Então, eu sou farmacêutica e bioquímica, trabalho na área magistral há 19 anos, bastante tempo. Somos já velhinhas, eu acho, né, Marta? 19 anos, essa informação não precisava. Não assim. Precisava, né? Se quiser. Pô, nem tinha me dado conta que era tanto tempo. Também tô, com certeza. Então, eu tenho mestrado e doutorado na área de saúde e comportamento. Tenho um pós-doutorado em biologia molecular e celular. Mega estudiosa. Quando eu chamei ela para conversar, eu dizia que eu queria que ela viesse tranquila, para uma conversa bem descontraída, que não seria uma conversa estritamente técnica. E ela só me dizia, mas eu não posso, Helena, eu tenho que me basear nos estudos, eu tenho que ver o que os estudos dizem. Então, ela vai trazer de uma forma bem séria, bem ética, as informações. E agora estou finalizando, então, uma especialização em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos e nutricosméticos. Ah, bacana. É isso aí. Super atualizado. Por enquanto, vamos ver, né? Tá. Então, Marta, assim, primeiro para esclarecer o que seriam os nutricosméticos. Os nutricosméticos são suplementações de uso oral que se faz para melhora da qualidade da pele, da unha, do cabelo. E aí entra uma série de formulações, mas tem alguns que são mais famosos, mais procurados, e é dentro desses que a gente vai procurar conversar aqui. A intenção é trazer informação, esclarecer, né? Existe muita dúvida, usa ou não usa, efeitos comprovados ou não. Então a gente vai conversar e debater sobre isso. O que tu gostarias de falar sobre isso, Marta? Então, assim, ó, Helena, os nutricosméticos, eles são excelentes alternativas, tá? Quando? Quando eles são bem prescritos, avaliar a necessidade de cada um dos pacientes, tá? Por quê? Porque o envelhecimento, ele é inevitável. Infelizmente. Certo? Infelizmente. Todas nós lutamos contra, queremos... Mas ele ocorre. Ele ocorre. Tá? Nós temos o fator intrínseco, que é o envelhecimento cronológico, e nós temos associados alguns fatores extrínsecos, né? Como o fumo, o álcool, uma dieta rica em carboidratos, açúcares, e o que eu acho um maior agravante é a exposição excessiva à radiação solar. Sim. Esses fatores externos, eles aumentam o estresse oxidativo, aumentam a inflamação e com isso a gente tem um desequilíbrio da homeostase cutânea, tá? Então as pessoas que são expostas a esses fatores externos, elas têm o processo de envelhecimento acelerado. Agora, nessas últimas semanas, a gente viu bastante, né, nas redes sociais, essa senhora de 92 anos que utilizou por muitos anos o fotoprotetor somente no rosto, né? E aí você observou uma diferença enorme de qualidade de pele entre rosto e pescoço. Exatamente, né? A gente observou o pescoço dela flácido, com muitas manchas. Claro, né, Helena, que ali, com certeza... Tem alguma associado a algum procedimento estético. Para mim me parece mesmo que, embora se evidencie e outras fotos já mostrem isso, a diferença da qualidade da pele exposta ou não exposta ao sol, me parece que aquela pele facial teve uma intervenção, teve algum procedimento, é uma pele que parece que está bem renovada. E que eu acho que pelo simples passar do tempo, estaria mais envelhecida do que aquilo ali. Né? Sim, com certeza. Aí por que a gente traz tudo isso nesse primeiro momento? Porque não adianta eu ter o melhor tratamento estético, procurar o melhor profissional, utilizar o melhor nutracêutico e me expor excessivamente ao sol.
Por quê? Porque tudo é um conjunto. A pessoa, né, ela não vai encontrar, não vai obter o resultado satisfatório. E da mesma forma, se as pessoas consumirem esses suplementos de forma aleatória, por conta própria, ou por indicação da amiga que está tomando, ou pela propaganda que se escutou. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? No consultório, a gente escuta muito a pergunta assim: colágeno, vale a pena tomar ou não vale? Fotoprotetor oral, que é uma coisa que está em alta também. Perguntam, querem consumir, ou então trazem um recorte ou uma publicação. Ah, eu vi isso aqui, vale a pena, devo tomar, devo investir. Então tem vários fatores, né, envolvidos nisso. Então acho que é importante tu falar dessa questão da especificidade, de saber que para cada um existe uma indicação ou vai se ter uma resposta diferente da do outro, da questão dos hábitos saudáveis, que incluem a alimentação, o estilo de vida, a exposição aos fatores que favorecem o envelhecimento. E acho que do importante assim de tudo isso, que eu acho que a gente tem que esclarecer hoje aqui, é falar assim, serve ou não serve, usa ou não usa, e mostrar que isso não é padrão, que isso não existe uma resposta. Não, né? Exatamente, Helena, é aquilo que eu falei, é a questão da individualidade. O nutricosmético que tu estás utilizando não necessariamente vai ser bom para mim, Sim. certo? Por quê? Porque tu tem algumas necessidades específicas e eu tenho outras necessidades específicas. Então isso tem que ser bem claro. E eu acredito que o nutricosmético, ele sempre, né, a ação dele vai ser potencializada quando o paciente está submetido a um procedimento estético, certo? Mas eu tu acho chegas que os a dois pensar que sem potencializam. estar fazendo o procedimento estético, não vale a pena o consumo? Depende o nutricosmético, certo? Tipo um nutricosmético para diminuição de fotodano, ok, acho interessante, né, a pessoa Sim. até utilizar. Mas um colágeno eu já acredito que um estímulo tu teria sim um efeito bem mais potencializado. Não significa que Não a pessoa não vai significa ter que o não vai efeito. ter o efeito, Aham. né? Mas o efeito ele é bem mais potencializado quando tu tem um acompanhamento, Uma indicação. Sim. Né? É a questão do gerenciamento, E um né? porquê, né? E o porquê, Né? exatamente. Suplementar por qual motivo, por qual razão. Que uma das questões que a Marta trouxe aqui, que talvez seria interessante a gente ter trazido para a conversa, a participação de uma nutricionista. Porque muitas dessas suplementações, elas podem ser supridas se a gente tiver uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Então, o consumo pelo consumo, o simples fato de dizerem que é bom e que faz bem, às vezes não vai trazer aquele resultado que vocês buscam. Exatamente. O que mais, Marta? Sobre o que tu querias, quais os nutricosméticos que tu gostarias de falar? A gente tem, né, um termo que é bem famoso, que o pessoal fala, que é fotoprotetor oral, tá? Esse é um termo, ele é bem questionável, né, Helena? Porque, na verdade, o que a gente tem são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que diminuem, né, o estresse oxidativo, a inflamação, o fotodano, Sim. tá? O que acontece? Essas substâncias, tá? A gente tem inúmeras no mercado. Carotenoides, o chá verde, curcumina, o resveratrol, muitas são indicadas também para a questão do tratamento, né, para o gerenciamento do melasma. Mas por que eu te falo que é questionável? Porque jamais um nutricosmético vai substituir o fotoprotetor tópico. Ah, sim, certo? são questões completamente distintas. São questões completamente distintas. Então, o que acontece? Quando falam em fotoprotetor oral, vou tomar, a minha pele está protegida. Não, de forma bem simples assim, exatamente. Vamos comparar. O filtro solar, o protetor solar, ele bloqueia a ação dos raios solares, exatamente, a absorção. Bloqueia ou absorve a radiação né? UV. Isso. E os fotoprotetores orais, na verdade, eles atuam protegendo contra os radicais livres, que são gerados pela radiação ultravioleta. Então, eles diminuem o dano causado pelo sol, porém não oferecem proteção. Exatamente. Isso é uma coisa bem importante de esclarecer. Isso.
Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem vários tipos, tá? Eu trouxe aqui os carotenoides, que são bem utilizados, tá? Como luteína, zeaxantina. Até há pouco a gente teve um estudo associando os dois, onde além da diminuição desse fotodano, a gente teve uma melhora da elasticidade da pele e da hidratação dessa pele. Isso o que achei muito interessante. Bem interessante, exatamente, porque daí eu posso ter dois, né, carotenoides com ações múltiplas. Eu posso hidratar uma pele que também está prejudicada pela radiação UV, que a radiação entendeu? também acaba causando um ressecamento, uma perda de elasticidade, de firmeza. Então isso... Exatamente, é exatamente aquela foto do pescoço, né, da senhora de 92 anos. E o legal dessa associação também de luteína com zeaxantina é que ela tem estudo de segurança para mulheres grávidas. Então, na gestação a gente tem aquele estiramento. Então, ela é legal no pós-parto. Por quê? Porque essa associação apresentou uma melhora da elasticidade da pele, né? E além disso, as mulheres na gestação, algumas têm uma predisposição a manchas. Com certeza. O que é bem interessante também, porque tanto a zeaxantina quanto a luteína, elas atuam, né, como antioxidantes nesses processos. Explica a questão do uso dos fotoprotetores orais. Eu acho que ele ganhou uma força maior quando a gente está falando de melasma, né? Que melasma é uma condição que a gente acaba tendo que gerenciar. Eu sempre digo aqui para as minhas clientes que não tem como a gente resolver a questão do melasma, né? A gente vai clarear uma pele, a gente vai melhorar, a gente vai conseguir fazer com que a cliente conviva com mais harmonia com aquela pele manchada, e que épocas vai estar com a mancha mais acentuada e épocas vai estar com a mancha atenuada. E os fotoprotetores orais, eu vejo eles assim como um elemento importante para contribuir com toda uma estratégia de tratamento. E eu particularmente acabo apostando neles na época do verão, para como no inverno se faz um tratamento mais forte, mais intensivo, com ácido, com despigmentante, eu acho que fica um recurso extra para que a pessoa cruze o verão sem ter aquela piora, né? Sim. E me explica como é que fica, qual é o efeito desse fotoprotetor oral, qual é a interferência dos radicais livres na questão das manchas. Tu pode dar uma explicada bem simples nisso? Claro. Bom, primeiro assim, ó, o que a gente tem assim de nutricosmético para a questão de manchas, tá? Eu elenquei alguns que eu acho bem interessantes, né, Helena, que é o resveratrol, o polipódium leucotomas e hidroxitirosol. Que nada é novidade, Que né? nada é novidade. São coisas que já estão disponíveis no mercado, com estudos. Como tu falou, eles são utilizados como adjuvante no tratamento do melasma, que é um tratamento difícil, é um tratamento prolongado e que precisa de um bom gerenciamento da pele. Sim, e um acompanhamento e uma orientação, né? Exatamente. Sempre deixando claro que não estamos falando aqui de eventualmente fazer o consumo disso por conta própria, né? Exato. Que eu acho que fica uma estratégia meio perdida. Exatamente. Então, o que acontece? Tá? Esses nutricosméticos, eles têm a capacidade de quê? De diminuir reações oxidativas na melanogênese, inibir a tirosinase, que é uma enzima que estimula a síntese da melanina, certo? Então, seria dessa maneira. O que é o ideal? O ideal, às vezes, é tu fazer uma associação. Por quê? Porque o resveratrol, por exemplo, ele inibe a tirosinase. Algum outro, né, ele tem um outro mecanismo específico. Por exemplo, tem uma ação anti-inflamatória. Sim, que a inflamação também é uma questão importante no melasma. Aí a gente faz uma associação, exatamente, um pool dessas substâncias para que a pessoa encontre o resultado esperado. Mas é claro, isso tudo também vai depender do tipo de melasma, qual o procedimento que a pessoa utiliza. Mas assim, ó, na minha escolha, né, dos queridinhos que a gente vê, o resveratrol, ele é bem robusto em termos de estudos. Por quê? Porque ele tem todas essas ações. Ele protege DNA, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória e ele inibe a tirosinase. E certo? É por isso que a gente tem resveratrol no nosso hidratante, né, Marta? Exatamente, tá, porque não, tanto agora para uso tópico quanto como uso oral. Uso oral. Agora ela falando aqui, me lembrei que na formulação do nosso hidratante, eu não tô com ele à mão aqui,
do Buster com retinol. Ele tem retinol e resveratrol. Foi o nosso antioxidante de escolha justamente por entender que ele é bem completo. Exatamente. Tá, Marta, me diz uma coisa. Tem um tempo de uso recomendado? Na verdade, assim, né, Helena? Quando se fala de melasma, tu já falou, né? Tipo, É sempre. É sempre, né? Por quê? Porque ele é altos e baixos, né? Geralmente no verão ele às vezes se acentua mais, Sim. né? Então a gente não tem uma cura, certo? A gente tem aquele gerenciamento. Mas mesmo essa suplementação poderia ser incluída de forma prolongada, então. Exatamente. Nenhum desses nutricosméticos, eles são suplementos, certo? Eles podem ser utilizados por mais quase tempo. que contínua. Exatamente. Eu não é uma coisa que eu utilize muito, né? As indicações elas acabam dependendo também de acordo com o perfil da pessoa que está do outro lado. Porque eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de manter uma regularidade em qualquer suplementação. O colágeno é uma coisa que eu procuro tomar, mas que épocas tomo, épocas não tomo. Acho que tem também a questão do custo de tratamento, então essa suplementação dos fotoprotetores orais para pessoas com melasma é uma estratégia que eu costumo deixar assim mais para o final do ano, lá em novembro, e aí a pessoa vai cruzar todo o verão suplementando e depois fica a critério se a gente vai manter ou não, mas pelo menos nesse período de maior exposição, antecedendo um pouco o período de maior exposição, é o que eu tenho acostumado a indicar, não sei. Mas isso que eu trouxe no início, né, Helena? É a questão do acompanhamento, certo? Os nutricosméticos, eles vêm para ajudar, certo? Para auxiliar. Por exemplo, o resveratrol, por exemplo, ele tem um valor agregado, um alto valor agregado. De custo. De custo, né? Então, tipo, umas cápsulas com resveratrol, ele é caro, ele é excelente, né? Se tu entrar nos bancos de dados, a gente tem, assim, ele tem ação até neuroprotetora. Então, ele é um nutricosmético excelente. Sim. Mas ele tem um alto valor agregado. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem que ter exatamente essa jogada, que tudo depende do paciente, da né? situação. Da situação. É uma situação individual. Exatamente, que é uma situação individual que cada um vai avaliando conforme a necessidade. Porque, o que pode acontecer? Tu pode, por exemplo, associar, o meu paciente ele tem flacidez, eu também quero tratar manchas, eu posso fazer outras associações que eu vejo necessárias. Ou eu posso tratar durante uma época com um nutricosmético para flacidez e depois, eu quero tratar junto para flacidez eu posso botar um fotoprotetor oral e consequentemente a gente vai ter, né, um auxílio para as manchas, né? A gente tem nutricosméticos que têm um poder que nos permitam usar todo o tempo, sabe? Sim. Não são só substâncias. A gente tem, claro, eu trouxe esses, que eles são com estudos mais robustos, mas a gente tem, por exemplo, chá verde, que a gente pode utilizar e é super interessante, e ele não tem um alto valor agregado, tá? A gente tem o piquenogenol. Então, tudo é uma jogada, né? Depende o que o paciente necessita, depende... É aquela questão da individualidade, enfim, né? Sim. Do que... Com certeza. E me diz uma coisa, passando da parte de fotoprotetores orais, já que tu falasse em firmeza, em elasticidade, vamos pro queridinho colágeno, que eu acho que é meio que imbatível, assim, né? Todo mundo tem aquela dúvida, tomar ou não tomar colágeno? Qual o colágeno? Existe melhor colágeno? Adianta? Não adianta? Então, assim, é tanta informação que às vezes as pessoas acabam se sentindo até perdidas, vão por indicações ou vão pipocando, né, um pouquinho de cada um. Então, nos fala um pouquinho sobre colágeno dentro desse panorama aí que eu te apresentei. O colágeno, ele é bem controverso, né, Helena? Tá, existem vários tipos de colágeno, tá? O colágeno tipo 1 é o colágeno que a gente tem em maior abundância, responsável, né, pela nossa reestruturação cutânea, né? A gente tem
hoje no mercado, tá? O colágeno hidrolisado, os peptídeos de colágeno e agora, né, mais recentemente, os tripeptídeos de colágeno. De forma prática, qual é a diferença entre esses três? Então, é o processo de fabricação, tá? E consequentemente, a biodisponibilidade deles. Biodisponibilidade significa o quanto o organismo vai de fato absorver desse colágeno que vocês estão tomando. Exatamente. Então, assim, ó, primeira pergunta, o colágeno funciona? Sim. Eu diria que o efeito é potencializado quando associado a tratamentos estéticos. Um peeling, né? Por quê? Porque a gente precisa dar um estímulo para a nossa pele, certo? Os nossos fibroblastos, eles precisam de um estímulo para produzir o colágeno. Vamos supor que a gente precisa ativar aqueles receptores para esse colágeno que está sendo ingerido. Exatamente. E aí o que acontece? Assim. É bem simples, tá? O que acontece? Quando eu ingiro colágeno, quando eu tomo colágeno, certo? Ele é clivado em aminoácidos, certo? O que vai ser absorvido? Esses aminoácidos. Só que esses aminoácidos, eles vão para a minha pele, mas eles podem ir para outros tecidos que necessitem de aminoácidos. Então, por isso... E que irão, né? Com certeza, não, também irão. Mas quando a gente tem um estímulo externo, né, ou seja, um procedimento estético, a gente está estimulando o nosso fibroblasto a captar esses aminoácidos para sintetizar o colágeno. Então, aproveitar de forma mais efetiva aquele colágeno que está sendo ingerido. Exatamente, tá? Aí, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem o colágeno hidrolisado, tá? Que geralmente se utilizam sachês de 8 a 10 gramas. Tá. A gente tem os peptídeos de colágeno, que é o colágeno verisol. O que é o peptídeos de colágeno? É o colágeno hidrolisado, digamos que quebrado. A gente já tem uma molécula menor, de menor peso molecular e consequentemente a absorção, a biodisponibilidade. A biodisponibilidade. Tá. E os tripeptídeos de colágeno, a gente tem uma molécula ainda um pouco menor, tá? Que daí a gente consegue fazer uma suplementação em cápsulas, tá? Que existem hoje no mercado alguns suplementos que já utilizam esse tripeptídeo de colágeno marinho associado, né, por exemplo, a luteína, entre outros, para melhora. A vantagem desse tripeptídeo de colágeno, além da questão da molécula ser menor, é essa versatilidade de apresentação, de manipulação. Em cápsulas. Por ocupar um menor espaço, ser mais fácil para ser ingerido, é isso? Exatamente. Sim. O que acontece então, Helena? Aí tu vai perguntar, qual dos três é melhor? Depende. Se eu venho aqui, eu, Marta, todos os três... Tá? Vão fazer eles vão ter um efeito de melhora vão reestruturar, né, a pele, né? Então melhora de hidratação, melhora da cicatrização, né? O verisol tem estudos para melhora das rugas periorbitais, elasticidade. Aí tu vai me perguntar, qual o melhor? Depende. Porque se eu, Marta, venho aqui e não tolero, por exemplo, tomar um sachê, bom, e eu preciso de uma suplementação com colágeno, eu vou utilizar um tripeptídeo de colágeno, que aí eu posso utilizar... Fazer a versão em cápsula. Exatamente, 500 miligramas 2 vezes ao dia, e aí eu vou ter, né, os benefícios do colágeno, certo? São diferentes apresentações. São diferentes apresentações. E também, o tempo, assim, geralmente, tá, 12 semanas a gente já verifica, né, uma melhora de todos, alguma melhora de todos esses fatores. Que também seria uma indicação de um tempo mais prolongado. Com certeza, tipo assim, os fabricantes, né, trazem, a partir de 12 semanas tu já começa a observar, então, lá, melhora da elasticidade, melhora cicatrização, né, rugas periorbitais, hidratação, a partir de 12 semanas. E tu costuma indicar a associação do colágeno com outros elementos? Qual é a importância dessa associação? Tá, assim, Helena, o que a gente tem no mercado hoje, tá? Geralmente a gente não tem o colágeno sozinho, a gente tem o colágeno associado com vitaminas e oligoelementos, os minerais. Tá. Por que isso é importante? Porque muitos dessas vitaminas e desses minerais vão servir como cofatores, precursores das reações bioquímicas, certo? Para que ocorra por exemplo, a vitamina C. O meu fibroblasto, ele precisa dos aminoácidos da vitamina C para a síntese de colágeno,
certo? Então, é interessante associar a vitamina C. Exatamente. Por exemplo, selênio, cromo, magnésio, eles são cofatores para estimular as enzimas antioxidantes, catalase, sódio. É legal? É ótimo. Por quê? Porque elas, de uma certa maneira, diminuem o meu fotodano, diminuem a produção de radicais livres. Sim. Né? Neutralizam esses radicais livres. Então, é interessante. Mas a gente pode associar outros substâncias, por exemplo, uma pele mais madura, envelhecida, ressecada, aonde a gente tem até coceira, né? Uma pele por ressecamento bem, exatamente, bem ressecada. A gente pode associar, por exemplo, o ácido hialurônico, né? E botar o Verisol mais o ácido hialurônico no sachê. No sachê, né? Por exemplo. Uma pele, tu pode, um suplemento que é bem interessante, o colágeno associado à luteína, associado à vitamina C, associado ao X-Nutriment, que é o silício orgânico também, né, que é um silício com alta biodisponibilidade. E tudo isso vai acabar interferindo também no custo dessa formulação, né? Conforme a gente for agregando elementos, vai aumentando o custo. E depende dos elementos, porque é o que eu digo, a gente consegue uma fórmula bem funcional com elementos mais, com substâncias mais, com menor valor agregado, entendeu? Sim. Então isso tudo depende, por isso que eu digo, é legal o nutricosmético, é legal. Ele é funcional, ele é super funcional, mas depende da necessidade do paciente. Tem que ser bem usado, bem empregado, bem escolhido, para que realmente se colha os benefícios que a gente espera. Exatamente. E sobre o ácido hialurônico, Camar, qual é o efeito? Explica assim, qual é o efeito do ácido hialurônico nessa suplementação? Ele é só hidratação. Tá, o ácido hialurônico ele é um polissacarídeo, eles têm um efeito específico, assim, comprovado de hidratação da pele, diminui perda de água transepidermal, é hidratação. Então evita a perda de água e também aumenta a absorção, né? Ou não? Não. De reter a umidade. Ah, sim, desculpa. Entendi. Achei que tu ia dizer absorção de outras substâncias junto na formulação. Sim. Ele é exatamente isso. Ele é hidratante, tá? Que mais que nós temos aí para falar? A gente também pode associar o colágeno, que tem até um estudo, a astaxantina, que também é um antioxidante, anti-inflamatório bem utilizado, então a gente pode vir a associar para todas as questões. Tem um monte. Exatamente, Helena. Na verdade, assim, ó, esse mundo de nutricosmético, ele é imenso. E tu achas que ele está crescendo na procura também, a demanda por isso? Eu acho que deve ter aumentado pelo número de ofertas que eu vejo de produtos. Me parece que as pessoas buscam resultados mais rápidos, buscam facilidade, então elas querem ingerir porque na esperança de que se obtenha melhor resultado, se obtenha resultado mais rápido, aquele imediatismo. Mas assim, Helena, o que eu vou te dizer? Em relação, o que eu vejo, o que eu noto? Que as pessoas elas estão mais preocupadas em buscar, né, a jovialidade e elas... Eu acho que estão mais, assim, conscientes no uso, certo? Assim, ó, elas estão procurando, eu vejo que as pessoas estão mais orientadas. Procurando mais informação. Exatamente. Procurando informação, procurando um profissional que possa orientar, né, gerenciar. Porque o que a gente vai ter o sinergismo? Fazendo o tratamento estético associado ao nutricosmético. Eu iniciei falando isso, né, e vou seguir falando porque, tipo, só o nutricosmético ele vai ter um benefício, mas ele não vai ser vai ter, mas talvez fique um benefício perdido. Exatamente, isso. Não vai ser um benefício tão efetivo quanto tiver associado ao tratamento estético, o estímulo. E me diz uma coisa assim, voltando à questão do usar ou não usar, é indicado ou não é indicado? Resultados comprovados? Sim, tem estudos que comprovam, tem alguns estudos que apontam que não é bem assim, mas a questão é que mal não vai fazer. Não. Então o colágeno ele traz também a questão, influencia na melhora geral, influencia em pele, em unha, em cabelo. Exatamente, até o colágeno tem estudos, né, mostrando até a gente tava fortalecimento das unhas
e fortalecimento capilar também. Então, o colágeno, além de ter a melhora, né, na reestruturação E aí dérmica, não tem um colágeno para isso, um colágeno para aquilo. Colágeno é colágeno. exatamente. O que difere é a questão do tamanho Tamanho da da molécula, molécula, da que tu vai ter uma melhor biodisponibilidade. biodisponibilidade ou não, tá? E da mesma forma os fotoprotetores orais, porque eles são benéficos sim, esses de forma mais indiscutível até no meu entendimento, que pelo fato de serem antioxidantes, o fato de combater radicais livres interfere numa série de coisas. Exatamente, Para o exatamente. funcionamento do metabolismo, seja não só para o cuidado da pele, mas para um monte de coisa. Eu acho que tem que ver o que a pessoa espera disso tudo para poder fazer essa avaliação se vale ou se não vale a pena e das outras estratégias que esteja adotando. Aqui, né, Helena, o que a gente pode pensar também? Que às vezes a gente tem uma única substância que ela tem múltiplas frentes, né? A gente tem vários mecanismos de ações. E aí a gente não precisa fazer mais multifuncionais. exatamente, a gente não precisa fazer a utilização de vários nutricosméticos. Às vezes, com uma orientação e uma boa orientação, a gente faz uma escolha mais certeira, a gente utiliza aquele nutricosmético que com certeza vai ter o resultado que tu espera, né? E aí voltamos assim, que eu sempre falo que na questão estética é muito importante a gente alinhar as expectativas, né? Então, acho que isso tudo cai bem dentro de um contexto que se saiba exatamente para que está sendo usado e qual é a expectativa que se gera em relação a isso. E outra questão que até me passou ali, Helena, em relação aos colágenos, tá? Principalmente, agora tá uma onda, né, das gomas, das balas. Vamos tá? mostrar, acho que a gente vai mostrar aqui os tipos de colágeno que a Marta nos trouxe. A gente tem que ter algum cuidado quando a gente vai escolher. Certo? A gente tem que escolher e olhar os ingredientes. Por quê? Porque nada me adianta eu ter uma goma de colágeno Verisol e o primeiro ingrediente lá da minha composição ser açúcar e xarope de glicose. Por quê? Porque como eu falei lá em cima, gelatina e a gente tem os fatores extrínsecos, né? E o açúcar, ele glica aquilo que a gente está querendo repor. Tem os radicais livres, ou seja, né, tu não vai estar tomando algo que realmente vai ser efetivo. Sim. Então a gente, até, né, o ideal, por isso que eu digo, é bom a gente sempre procurar um profissional, porque às vezes a gente acaba comprando um suplemento caro, gasta e ele não é efetivo. Por quê? Porque ele não tem uma composição boa. É que nem a questão de alimentação, né? Tu vai no super, daí tu olha lá os rótulos. É a mesma coisa que a gente tem que olhar os ingredientes para ver, né? O que tem e o que não tem. A gente tem esse aqui, tá? Que são as gomas de colágeno Verisol da Puris. Esse aqui é excelente, eles têm peptídeos de colágeno Verisol. Esse aqui é o Verisol 2,5 gramas por moda. Que eu tenho aqui, olha aqui. Esse aqui, Helena, não tem açúcar nem xarope de glicose, então ele é Mas uma dúvida que eu tenho a minha gominha aqui que a Marta me trouxe há um tempo atrás para divulgação. Essa única goma aqui teria a mesma quantidade de Verisol que eu tomo no sachê? 2,5 gramas, é a mesma quantidade. E aí se torna uma coisa bem prática. Eu quero incluir, já tentei, eu uso colágeno, suplementação em sachê. Só que eu esqueço, tem muitas vezes que eu esqueço. E eu achei interessante ter essas gominhas até no consultório, porque é uma coisa que a qualquer momento, é como se a pessoa estivesse comendo uma bala, então fica uma suplementação bem fácil. Claro, né? Com certeza. E claro, e aí é o que eu te digo, qual o melhor, né, que tu falou ali, qual o melhor colágeno, qual a melhor apresentação, isso tudo vai depender. Tem pessoas que não toleram, que não gostam da sensação. Do gosto, da mas sensação. Eu achei super tranquilo. Né, eu ainda prefiro tomar um sachê. Eu já prefiro comer uma bala. Eu não tenho saco para ficar diluindo o sachê e tomando, entendeu? Para mim é muito mais prático. Porque eu tomo sachê junto com outro suplemento. Uma balinha. Mas é exatamente isso. No caso da suplementação, quais são os outros suplementos que se fazem necessário para Helena? Então, às vezes, é melhor tu pegar e utilizar
Porque tu mesmo disse que tu esquece. Aí tu imagina, tu vai usar uma gominha, depois mais um suplemento associado mais... Não, pra mim é mais fácil que eu possa juntar tudo. Exatamente. E aí vem as características de cada um e a gente poder adequar essa prescrição de aí. acordo com a realidade de cada um. O nutricosmético é isso aí, entendeu? É colocar dentro da... formular, né, uma prescrição inteligente dentro das necessidades do paciente. E me diz uma coisa, e em termos de custo, colágeno hidrolisado, Verisol e gomas de colágeno, seria mais ou menos o mesmo Não, custo? assim, ó, o Verisol é um pouco mais caro, tá? Que o colágeno hidrolisado. Mas voltando que o Verisol é o peptídeo de colágeno. Biopeptídeo, tá? né? Que é o colágeno já numa molécula menor com maior biodisponibilidade. Eu tô olhando ali o pote, por quê? Porque ele já vem com outros suplementos. Esse aqui já vem, exatamente. O teu que tu apresenta ali também. Com vitaminas e minerais, tá? Esse aqui são as balas de colágeno com 2,5 gramas de Verisol associado a oligoelementos e vitaminas, tá? Que seria a mesma formulação que eu tenho aqui nesse sachê? Não, esse sachê aí, na verdade, a gente vai fazer, eu vou falar aqui, é um pré-lançamento, a gente não tem ainda na farmácia. Novidade. Ele só vai ser lançado dia 1º de agosto. Desculpa, agosto é ótimo, 1º de outubro. Mas nós já vamos tomar antes aqui. Mas nós vamos testar ele antes. Que resolva Esse aqui, o que a gente fez? A gente fez um blend de colágenos associado a vitaminas e minerais. Então a gente usou o peptídeo de colágeno, o tripeptídeo de colágeno, o colágeno hidrolisado associado a vitaminas e minerais, tá? Então a gente fez um blend desses colágenos, que é pra gente ter, né, todos os benefícios do colágeno uma única formulação. Então eu vou até preparar meu sachêzinho aqui. Vou aproveitar a oportunidade, já que eu esqueci de tomar, obviamente, né, Martinha? Vou botar mais aguinha aqui no meu, porque o meu tá... Vai tomar o teu também? Eu vou, né, já que tá aí, né? Vamos lá. Vamos fazer um brinde de colágeno no meio da tarde. Já a Marta, que não gosta muito de tomar o sachê, pode comer a balinha, Marta. Pois é. Vou tomar pra te acompanhar, né, Helena? Eu gosto do gostinho até. Tem um sabor. Essa formulação delas, elas colocam sabor. Essa aqui tem sabor, tá? Mas o colágeno, ele pode ser feito também sem sabor, né? Se a pessoa não gosta... Ou escolher o sabor, tem mais de um sabor? Ou escolher, sim, tem abacaxi, tem morango. Esse é abacaxi, só pelo cheirinho. Esse aqui é abacaxi. Pra mim é o melhorzinho deles, tá? Eu também gosto. Eu não gosto de... Na verdade, eu não gosto muito de sachê. Vou fazer um brinde aqui em tua homenagem. Eu prefiro a balinha. Viva o colágeno! Tem uma quantidade de água específica. É bem gostoso, né? É bem gostoso, um sabor muito bom. É ótimo. É um copo de água. Para mim é como se eu estivesse tomando um suquinho. Exatamente, é um suco de... É um suco de abacaxi com vários benefícios. Tem um salgadinho que é dos minerais, né? Mas muito bom, acho bem tranquilo. Tem algumas substâncias que tem um sabor característico, mas assim, é muito difícil, não tem... O gosto tá excelente. Por via das dúvidas, colágeno garantido, né, Marta? É isso aí. Então tá, acho que eu vou te agradecer a tua participação, tá? Dizer que pra mim, eu sei que foge um pouco da tua rotina, do teu costume. A Marta diz assim, mas eu vou ter que ir lá falar, sou envergonhada. Mas eu acho que valeu muito a pena, tá? Te agradeço, então, pessoalmente. Eu sei que tu viesse aqui pela pessoa Marta, né? Acima de tudo, que somos colegas, amigas. Verdade. Então, te agradeço muito. É verdade. E acho que tu vai gostar e vai pedir pra vir de novo. Não sei, não. Exagera. Quem sabe a gente escolhe aí um outro tema e volta. É verdade. Não, pra mim é um prazer, Helena. Tu sabe que eu admiro muito o teu trabalho, né? Bom. Mas tu sabes também pra mim a dificuldade que é estar aqui o esforço falando. É um esforço, né? Porque eu realmente, assim, eu tenho eu sou travada, literalmente. Não é travada eu nada. Tenho uma dificuldade essa alegria. Né, de falar, assim, em câmeras e holofotes, não é muito a minha área. Mas já me ocorreu aqui um outro tema que a gente pode voltar a conversar. Então, agradeço aí quem está do outro lado também. Até a próxima.